Marcos capítulo de número 6, verso 45 em diante. A versão que eu leio nessa manhã é a NVI. A palavra do Senhor diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo fale nessa manhã ao coração de cada um de nós. Ó Deus, da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração com essa palavra, que o Senhor fale o coração dos meus irmãos nessa manhã. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Não permita que Satanás roube a semente, mas que o nosso coração esteja pronto, preparado para receber ela, para que sejamos transformados à imagem de Jesus Cristo, para o louvor e glória do seu nome. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Enviados para o meio do mar. Enviados para o meio do mar. Esse é o tema do meu sermão nessa manhã. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós somos enviados para o meio do mar. Todos nós. Na semana passada nós vimos que Jesus Cristo, Ele é o pastor do povo de Deus. É o pastor que alimenta a alma do seu povo, do seu rebanho, das suas ovelhas. E é o pastor que supre a necessidade de cada uma das suas ovelhas também. E não apenas isso, mas nós vimos na semana passada que Jesus também usa os seus discípulos nessa tarefa de alimentar as ovelhas do seu rebanho. Hoje nós veremos um dos textos mais emblemáticos do Evangelho. O texto em que Jesus Cristo ele anda sobre as águas. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa manhã. Então, os discípulos são enviados para o meio do mar. Enviados para o meio do mar. Lembra o que a palavra enviado significa? Apóstolo. Apóstolo. Eles são apóstolos. E agora eles são apóstolos no meio do mar. Em primeiro lugar, esse texto ele nos mostra um momento de crise. No meio do mar, os apóstolos de Jesus enfrentam uma crise. E é verdade, meus irmãos, que as crises fazem parte da nossa vida. E isso acontece com justos e ímpios, crentes e descrentes, pessoas boas e pessoas más. Todos nós vamos enfrentar, já enfrentamos diversas crises ao longo da nossa vida. E é possível que talvez você esteja vivendo um momento de crise na sua vida nesse momento.
Uma crise no casamento, uma crise na vida financeira, uma crise com filhos, uma crise com seus pais. Talvez você está em crise de fé. Talvez você fale assim: pastor, eu não estou em crise nesse momento, eu estou na bonança. Mas talvez você conheça alguém que está em crise. Fique atento ao que Deus falar nessa manhã, porque você também, mesmo que você não esteja em crise, você pode ser instrumento nas mãos do Redentor. Quando nós voltamos os nossos olhos e o nosso coração para esse texto, nós vemos então que os discípulos são enviados para o meio do mar da Galileia. Marcos não apresenta para nós os motivos que fizeram Jesus enviar seus apóstolos para o mar da Galileia. O porquê Jesus, como nós veremos daqui a pouco, insiste para que eles vão à sua frente. João vai dizer que isso aconteceu por causa de Jesus tinha alimentado uma multidão, a multidão queria torná-lo rei. Então, antes que acontecesse uma revolta, Jesus corta o mal pela raiz, porque ele não é o rei político, o rei desse mundo. Ele é o rei, aliás, ele não é o rei de Roma, ou de Jerusalém, de Israel, ele é o rei de todo o universo. Então, Marcos não se preocupa, ele não apresenta esses motivos. Mas Jesus sabe que ao enviar seus discípulos para o meio do mar, eles vão enfrentar uma crise. O que nós sabemos é que Jesus insiste veementemente: vão para o meio do mar, porque depois eu vou encontrá-los em Betsaida. Será que os discípulos vão conseguir chegar a Betsaida? Os 12 já estão caminhando com Jesus há algum tempo. Nós já vimos ao longo dessa série que eles viram Jesus expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, fazer milagres, dominar o mar e a tempestade. Nós vimos também que os próprios apóstolos receberam poder e autoridade para fazer a mesma coisa que Jesus estava fazendo, ou seja, para multiplicar o ministério de Jesus. Então eles foram comissionados, eles foram provisionados e enviados para curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos e fazer milagres, os mesmos milagres que Jesus havia feito. E agora, novamente, eles são testados, eles são enviados para o meio do mar. E é lá, no meio do mar, longe de Jesus, que a crise acontece. A fúria das ondas, a força da correnteza podem dificultar a missão dos discípulos de chegar até Betsaida. Mas nós lembramos que em Marcos capítulo 4, versos 35 ao 41, os apóstolos viram como Jesus reagiu no meio de uma crise. No meio de uma crise, Jesus estava dormindo. Qual foi a crise? A tempestade. Nós vimos Jesus dormindo e os apóstolos, os discípulos, desesperados, não sabiam o que fazer. Mestre, não te importa que nós morramos? Foi a pergunta. No meio da crise, eles acordam Jesus com essa pergunta. E é claro que Jesus não quer que eles morram naquele momento. Então o Senhor, nós vimos que o Senhor repreende os ventos e ordena que as ondas se acalmem. Os 12 sabiam o que Jesus tinha feito até então. Agora, no texto de hoje, nós vemos que eles entram no barco, mas antes deles entrarem novamente no barco, antes deles serem enviados para o meio do mar, eles viram e eles participaram da multiplicação de pães e peixes. Marcos conta para nós o que aconteceu então após a multiplicação dos pães e peixes. Capítulo 6, verso 45 diz que logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu a um monte para orar. Dr. Abraham Kuruvilla vai dizer
que Jesus está fazendo uma espécie de teste com os seus discípulos. Quando Jesus insiste para os seus discípulos, e a ideia ali é de um pedido de insistência. Jesus insiste para que eles vão a Betsaida, para que eles entrem no barco sozinhos. Jesus não vai com eles, eles vão ir sozinhos. Jesus quer testá-los. É um pedido enfático de Jesus. Sabe aquele pedido que você não tem como dizer não? É um pedido muito forte, não tem como negar. E nada melhor como uma crise para revelar quem nós somos e em quem nós cremos. Enquanto os discípulos navegam para o teste no meio do mar, Jesus sobe ao monte para orar. O monte é um lugar especial para Jesus. Ele deseja ter um tempo a sós com o Pai. E é interessante, meus irmãos, que Marcos ele não se preocupa em descrever que oração Jesus fez. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, por exemplo, nós encontramos orações de Jesus. Mas em Marcos, ele não se preocupa em descrever as orações que Jesus está fazendo. Ele apenas diz que Jesus foi ao monte orar. E para nós é importante saber que o Filho de Deus orava. É importante saber que o Filho de Deus entendia a importância dessa disciplina espiritual. Se o próprio Filho de Deus subiu ao monte para orar, nós devemos orar também. Devemos entender que é algo muito importante. E enquanto Jesus ora no alto do monte, os discípulos estão no meio do mar. Jesus os enviou para lá. Jesus os enviou. E uma crise aconteceu e eles começam a remar com dificuldade, é o que o texto nos fala. O vento sopra muito forte, as ondas se levantam e arrebentam o pequeno barco deles. Nós temos que lembrar que o barco que eles estavam não era um transatlântico. O barco que eles estavam cabia cerca de 15 pessoas. Era um barco pequenininho. Eu não sei quantos de vocês gostam de assistir reportagens ou reviews de vídeos de navios no meio do mar. Eu gosto. Avião, navio, são coisas que eu gosto. E é incrível que quanto maior o navio, mais a pessoa pode ter segurança de que as ondas não vão fazer ele naufragar tão fácil. Ele pode quase virar, mas ele não vai virar. Mas o barco que os discípulos estão, o barco que Jesus ordenou que eles fossem entrar no meio do mar, era um barco pequenininho, que cabia no máximo 15 pessoas. Muito pequeno. E naquela região, Grant Osborne vai dizer que naquela região os montes e os vales que estavam circundando o lago favoreciam ventos fortíssimos. E esses ventos fortíssimos levantavam ondas perigosas. Eles estão no meio de uma crise e Jesus não está com eles. E você já deve ter se lembrado de algo parecido. Mas eles não se lembraram. Eles receberam a autoridade de Jesus para fazer aquilo que Jesus fazia. Mas eles estavam remando com dificuldade. Eles não lembram como deveriam agir. É interessante que Marcos diz que do alto do monte Jesus observava eles. Como é que os 12 vão enfrentar essa crise? Será que eles fariam alguma coisa além de remar? Do alto do monte, Jesus orava e observava. O primeiro teste no meio do mar, no momento mais crítico da madrugada, mostraria como que os discípulos enfrentariam aquela crise. Eles deveriam fazer o que Jesus fez antes, mas isso não acontece. E após remarem por horas a fio, Jesus precisou intervir.
Em Marcos 6,48, na segunda parte, diz que alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Já estava a ponto de passar por eles. Então o mestre começa agora a andar sobre as águas. E no meio da crise, mais um teste vai acontecer. E o teste é reconhecer quem é o homem que caminha em direção a eles. Quem é esse homem? Eles estavam a tempo suficiente para reconhecer Jesus de longe. Nós, meus irmãos, nós temos dificuldade em entender o modelo discipular de Jesus. Por quê? Porque nós não temos isso na nossa sociedade hoje. Nós não temos. Na nossa sociedade camboriense, catarinense e eu diria inclusive brasileira, nós não temos nenhum tipo de, pelo menos que eu conheça, de organização que pratique um discipulado nos moldes de Jesus. Então, a nossa cultura é diferente, o nosso idioma é diferente, nós estamos separados em 2000 anos. O modelo de discipulado de Jesus era o modelo dos mestres judaicos daquele tempo. Então, a diferença é que os alunos escolhiam um mestre judaico, mas Jesus, o mestre, escolhe os seus alunos. Então, durante o tempo de discipulado, esses alunos vivem com o seu mestre. Grande parte desse tempo eles dormem na mesma casa, eles comem na mesma mesa, eles caminham juntos. Então, vocês que são casados, você talvez vive algo mais próximo do que seria isso. Então, depois de algum tempo de casado, você já sabe o gosto da pessoa, você já sabe o que a pessoa está pensando, o que ela quer comer, o que ela quer beber, como é que ela pensa, como é que ela enxerga a vida. E é o que acontece com os discípulos, e mais do que isso, depois de um tempo de casados, depois de um tempo de amizade, você... Como a Sheila, por exemplo, lembra? O perfume da Vaivonira. Nós reconhecemos até o cheiro das pessoas. E cada pessoa tem um cheiro. Então eles conheciam Jesus. Na escola do Messias, os 12 deveriam enfrentar a crise como Jesus fez, como Jesus ensinou. No meio da crise, eles também deveriam deixar de olhar para si mesmos e reconhecer o homem que estava andando sobre o mar da Galileia. O que acontece com os discípulos? Eles conseguem atravessar o mar da Galileia? Eles reconhecem quem está vindo na direção deles? Não. Eles não conseguiram chegar sozinhos até Betsaida. Na verdade, eles nem chegam até Betsaida. Eles fracassaram, meus irmãos. Eles fracassaram. Eles não foram também capazes de reconhecer Jesus. O homem que estava andando na direção deles, que já estava há vários dias, meses, talvez um ano comendo com eles, dormindo na mesma casa, e eles não são capazes de reconhecer Jesus, eles fracassam. Então, no meio do mar, no momento mais crítico, eles fracassam de forma retumbante. Eles tinham tudo para serem aprovados, mas eles fracassam de forma miserável. Marcos capítulo 6, verso 47 em diante diz assim: Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho na terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Meus irmãos, eles deveriam ter repreendido o vento e as ondas do mar, porque foi o que Jesus fez.
E como discípulos, eles são imitadores de Jesus. Eles devem imitar as ações do seu mestre. Eles devem imitar aquilo que o seu mestre faz, eles devem fazer. Mas eles fracassam. Eles fracassam em obedecer o mestre e o Senhor de suas vidas. Eles recebem poder e autoridade, ou seja, eles têm a provisão que necessitam, mas eles fracassam em repreender vento e onda. Eles fracassam no teste de Jesus. Eles andam com Jesus, eles recebem o poder de Jesus e mesmo assim, fracasso, fracasso, fracasso. Os apóstolos não estão passando pela primeira crise com Jesus. Não é a primeira vez que eles fracassam. Quem conhece o final do Evangelho de Marcos, quem não conhece, melhor dizendo, o final do Evangelho de Marcos, pode pensar que Marcos está queimando o filme deles. Sabe? Poxa, Marcos está contando aqui que eles fracassaram. Ele está queimando o filme dos apóstolos. Vocês conhecem os Evangelhos. E vocês conhecem as cartas, e vocês conhecem todo o Novo Testamento. Então, eu e você sabemos que Marcos não está queimando o filme. Mas talvez alguém que não conheça vai pensar, meu Deus do céu, Marcos está queimando o filme desse pessoal. Marcos está mostrando que eles fracassaram. Jesus havia escolhido cada um dos 12 para estar com ele a fim de reproduzirem o seu ministério nesta terra. E eles deveriam fazer tudo aquilo que Jesus fazia. Eles receberam provisão e instrução para fazer o ministério de Jesus. E isso incluía atravessar o mar da Galileia e chegar até Betsaida. E mesmo assim, eles fracassaram mais uma vez. A primeira crise que nós temos, nós lemos alguns domingos atrás, e eu comentei há pouco, foi Jesus com eles no barco. Então, eles já vivenciaram a mesma crise. Eles estiveram na mesma crise, na mesma situação. E viram como que Jesus lidou. Da mesma forma que eles viram Jesus expulsar demônios. Por exemplo, quando nós olhamos para as expulsões de demônios, nós não vemos Jesus ensinando eles como que você deve pegar o demônio. Ah, você tem que fazer assim, você tem que pegar assim, né? Quem lembra, né? Pega aqui, ó, coloca aqui, ó, um pezinho na frente, um pezinho atrás, ó. Só a galeria do baixo clero vai lembrar. Então, nós não vemos Jesus fazendo isso. Nós não vemos. Nós não vemos Jesus dizendo como que eles deveriam fazer as curas. Ó, vocês vão chamar as pessoas ali na frente e vocês vão ungir com óleo, ou vocês vão colocar a mão sobre a cabeça delas, ou vão colocar a mão sobre a enfermidade. Não, nós não vemos. Jesus não, os evangelhos não narram isso. Por quê? Por quê? Já parou para se perguntar por que os evangelhos não narram isso? Porque não precisa. Eles viram Jesus fazer isso. Eles viram Jesus expulsar demônios. Eles viram Jesus curar enfermos. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram Jesus acalmar o vento e ordenar que as ondas se aquietassem. Então, eles deveriam fazer aquilo que eles tinham visto. Eles deveriam reproduzir aquilo que eles tinham visto, porque eles receberam provisão para isso. Eles receberam a autoridade de Jesus para isso. Eles não fariam isso porque eles eram bons, eles não fariam isso porque eles eram espirituais, eles não fariam isso porque eles eram especiais. Eles fariam isso porque Jesus deu autoridade para eles. Jesus compartilhou sua autoridade com eles. Então, no nome de Jesus, eles fariam o que Jesus fez, mesmo ele sendo duro de coração. Faltava fé no coração dos discípulos. Lá, no capítulo 4, nós percebemos que eles fracassam em confiar em Jesus, porque Jesus estava com eles no barco. Jesus estava com eles. Naquele mesmo episódio, eles também falharam em reconhecer quem era Jesus. Veja as semelhanças.
Veja, é muito parecido. Porque quando Jesus repreende a tempestade e manda que as ondas se aquietem, os discípulos o chamam de mestre. Eles não deveriam ter chamado Jesus de mestre. Eles falharam lá em chamá-lo de Filho de Deus. É Filho de Deus. Porque logo em seguida nós vimos que Satanás, as legiões, reconheceram Jesus como sendo Filho do Deus Altíssimo. Então, não é a primeira vez que eles fracassam. O Filho de Deus está na frente deles, mas eles fracassam novamente porque eles não o reconhecem. Nessa segunda situação crítica, a multidão passou o dia inteiro ouvindo Jesus, o que nós vimos na semana passada. E no final do dia uma crise acontece, pessoas com fome. Quando pessoas ficam com fome, na maioria das vezes há uma crise. As pessoas ficam bravas quando estão com fome. As pessoas ficam nervosas, impacientes quando estão com fome. E eu acredito que é providencial o café que nós tomamos. Jesus então ordena aos discípulos que lhe questionam: mestre, a multidão está com fome. Jesus fala: alimentem vocês a multidão. Então eles fracassam: não, nós não temos dinheiro. Jesus, como eu falei semana passada, esperava que eles multiplicassem o pão e o peixe. Eles recebem autoridade para fazer isso, mas eles fracassam de forma retumbante. E quando nós chegamos agora no texto de hoje, mais uma crise, mais um fracasso. Nós temos 12 discípulos fracassados. Eles colecionam crises e fracassos. Mas em Cristo eles tinham um suprimento para enfrentar a crise. Eles tinham os recursos necessários para enfrentar aquela situação. E mesmo assim eles fracassam. Eles não repreendem os ventos, eles não mandam que as ondas se acalmem. Eles tentam resolver como? A força do braço. Porque eu sou um marinheiro popá, experiente. Eu vou aqui, vou remar. E vou remar. Vamos lá, galera, vamos remar. Nós vamos chegar lá. Porque nós podemos. Porque nós somos fortes. Porque nós somos inteligentes. Jesus é um carpinteiro. Nós somos marinheiros. Existem momentos, meus irmãos, que experiência e força braçal não são suficientes para sair de uma crise. Nem mesmo a força de vontade é o bastante. E Jesus não queria que eles lidassem com aquela crise baseada na força deles, na experiência deles, ou na força de vontade deles. Jesus queria que eles lidassem com aquela crise como Jesus havia ensinado. Eles não chegam a Betsaida, eles não são capazes de reconhecer Jesus, pelo contrário, eles acreditam que quem está diante deles é um fantasma. E eles começam a gritar de pavor, gritar de desespero. Eu não sei se você já teve alguma experiência de você ver um fantasma, de ver algo, mas é assustador, é aterrorizante, E eles começam a gritar. Eles não reconhecem quem estava vindo. Mais um fracasso na conta dos apóstolos. E talvez você se pergunte, por que eles fracassam mais uma vez? Por quê? O fracasso acontece porque o coração deles estava duro, insensível. Eles não entenderam o milagre da multiplicação e agora não são capazes de atravessar o mar da Galileia. Eles não são capazes de reconhecer quem estava vindo na direção deles. Quando olhamos para os discípulos hoje, quando nós olhamos para eles, a nossa tendência é enxergar os heróis da fé. Aqueles que foram martirizados por Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo.
Mas nesse momento da história, os 12 discípulos estão se comportando como as multidões, que apenas ficavam admiradas quando viam Jesus fazer um milagre. Não apenas com as multidões, mas eles estão ficando parecidos com os fariseus. Marcos capítulo 3, verso 5 diz que, irado, Jesus olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse a um homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ele foi curado. O coração dos discípulos é um coração duro. Corações endurecidos é a característica do adversário de Jesus, dos fariseus, e agora é uma marca dos discípulos, é uma marca dos apóstolos, daqueles que nós admiramos tanto. E a ideia aqui de coração é que todos eles estavam com o coração endurecido. A gente olha para Judas e a gente fala: meu, Judas já estava destinado, era o filho da perdição. Mas não era só o coração de Judas, era o coração de Pedro, Tiago, João e dos demais. Todos eles estavam duros. E o que é um coração endurecido? É um coração que não entende o que está acontecendo, é um coração que não é capaz de discernir o que acontece diante dos seus olhos. O coração endurecido dos discípulos impediu eles de entender que quem estava diante deles era Jesus, o Filho de Deus, o Rei prometido. O coração endurecido deles cegava o entendimento deles sobre quem Jesus era e sobre o que Jesus estava realizando. E nós percebemos que lá em Marcos capítulo 8, verso 17, eles ainda estão com o coração endurecidos. O fracasso dos discípulos é tão grande, tão grande, tão grande, que quando nós lemos o final desse capítulo, Marcos coloca um resumo. Lembra que eu já falei que Marcos, ao final de alguns capítulos, ele faz um resumo das atividades de Jesus? Não, que Jesus foi para tal lugar, realizou muitas curas, muitos milagres, e todos foram curados, libertos. É o que Marcos faz aqui, todos reconheceram Jesus. O fracasso é tão grande dos discípulos que a multidão, quando Jesus desce do barco, a multidão reconhece Jesus. De longe, a multidão não tomava café da manhã com Jesus. A multidão não almoçava com Jesus. A multidão não dormia na mesma casa que Jesus. Mas ela reconhece Jesus de longe. E os apóstolos não reconheceram. Será que os 12 vão ficar largados no meio da crise? Será que Jesus vai abandonar aqueles alunos fracassados? Até aqui nós vimos que Jesus enviou seus discípulos para o meio do mar. Ele enviou seus apóstolos para um momento de crise. Eles teriam sua fé e confiança testadas. No meio do mar, o ministério apostólico seria testado, seria provado. Mas assim como Adão no jardim e Israel no deserto, os alunos de Jesus fracassaram no mar da Galileia. E lá no meio do mar, no momento mais crítico em que eles mais precisavam tomar a decisão correta, eles fracassam. Mas Jesus não abandona suas ovelhas. O mestre não abandona os seus alunos. Ele deseja prepará-los para a jornada discipular. E aqui nesse texto nós temos então Jesus andando sobre as águas. No verso 48, Marcos diz que ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu num barco para junto deles, e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Epifania. O que está acontecendo aqui é uma epifania.
Que palavra estranha é essa? Hoje o pastor está falando outras línguas, coisas insondáveis. Epifania, meus irmãos, é quando Deus se manifesta aos seus discípulos. Quando Jesus anda sobre as águas, Ele está mostrando, Ele está revelando a sua divindade para os discípulos. Jesus caminhando de onda a onda, e nós não fazemos a menor ideia de como que foi. Se você assistiu The Chosen, você talvez pense, a gente tem uma vaga ideia por causa do The Chosen, mas a verdade é que nós não fazemos a menor ideia de como Jesus andou sobre as ondas, de como foi isso. Jesus revela a sua divindade aos discípulos fracassados. Ele vai até os fracassados. Jesus vai até os fracassados. Eu posso ouvir um amém? Amém. Amém. E Ele manifesta a sua divindade aos fracassados. Algumas coisas deixam claro para nós que nós estamos aqui sim de uma manifestação da divindade de Jesus. Quando o texto fala que Jesus estava a ponto de passar por eles. Passar por eles. Quando nós olhamos para a Bíblia de forma como um todo, nós nos lembramos que isso já aconteceu. Em Êxodo, capítulo 33, se você quiser abrir comigo, verso 17 em diante. Êxodo 33, 17. E nós leremos até o capítulo 34, verso 6. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima da rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Capítulo 34, verso de número 5. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com Moisés, e proclamou o seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés. Em 1 Reis, capítulo 19, versos 11 ao 13, nós vamos ter essa mesma expressão com Elias. Deus também passou por Elias. E no mar da Galileia, Jesus está passando por os discípulos. É uma epifania, é uma manifestação de Deus. Aquele momento, esse exato momento da história, Cristo está revelando sua divindade aos discípulos. É possível que os primeiros leitores desse evangelho, eles eram romanos, e talvez por causa disso eles não tivessem tanto conhecimento do Antigo Testamento. Mas mesmo assim, o ensino cristológico desse relato deve ter se destacado com muita clareza. Jesus, o Filho de Deus, revela mais uma vez que é Senhor sobre a natureza. E da mesma forma como acontece em outras epifanias, os apóstolos ficam aterrorizados, com medo. E é necessário Jesus acalmá-lo. Coragem, sou eu, não tenho medo. E é nesse ponto, meus irmãos, que algumas traduções deixam escapar talvez algo muito importante, porque Jesus está aqui usando a mesma identificação de Yahvé. Ele é o eu sou, eu sou. Êxodo capítulo 3, verso 14, disse Deus a Moisés: Eu sou
o que sou. E é isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Entretanto, Jesus não apenas se identifica como Deus. Ele não diz apenas, eu sou. Ele faz algo que somente Deus poderia fazer. Jó, capítulo de número 9, verso 8, a palavra do Senhor diz: só Ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Jesus não está apenas falando que é Deus. Um maluco qualquer, como o Henri Cristo, pode falar que é Deus. Jesus está andando sobre as ondas do mar. Algo que somente Deus pode fazer. Salmo 77, verso 19, o salmista diz: a tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, ninguém viu as tuas pegadas. E em Abacuque e Isaías também vão dizer que Jesus caminha, que Deus caminha sobre as águas. Então, quando Jesus está andando sobre as águas, Ele está fazendo algo que somente Deus pode fazer. Somente Deus, é uma epifania. Então, Jesus sobe no barco para junto deles e o vento se acalma e eles ficam atônitos. O Senhor não vem até os fracassados apenas para juízo. Pelo contrário, Jesus vai até os seus apóstolos para salvá-los. Para salvá-los. Mais uma vez, eles fracassaram. Jesus não fracassa. Meus irmãos, no Éden, nós temos a primeira crise da história. Quando nós lemos o capítulo 2 e 3 de Gênesis, nós percebemos a primeira crise na história da humanidade. Adão enfrentou uma crise. Ele foi tentado. E Adão fracassou profundamente. Essa foi a primeira, mas não foi a última vez. Depois de muitos anos, depois de causar um dilúvio e repovoar toda a terra, e talvez você pense assim, poxa, quando acontece o dilúvio, talvez o problema resolveu, porque a Bíblia fala que Noé era um homem que achou graça diante de Deus. Não. O pecado novamente não morreu. E aí Deus, dentro do seu plano redentor, forma um povo para si. Ele forma um povo, ele do nada, do zero, ele inicia um povo. Que começa com Abraão. E Abraão não era cristão, Abraão era pagão. E um dia Sheila me perguntou, por que Deus escolheu Abraão? Eu falei, sei lá, porque Deus quis. Abraão não tinha feito nada de especial que tivesse tocado o coração de Deus. E de Abraão surge o povo de Deus, o povo de Israel. O povo da aliança, o povo da lei de Deus. O povo que deveria ser santo, luz para as nações. E esse povo, quando é libertado da escravidão no Egito, esse povo, quando vê o mar se abrir na sua frente, e eles atravessam aquele mar com os pés secos, e eles enxergam seus inimigos sendo afogados no meio do mar, eles veem ali algo que só Deus poderia fazer. E quando eles chegam ao Sinai, e Moisés vai ao Sinai receber a lei de Deus, o povo fracassa. E se nós olharmos com atenção a história do povo de Israel, nós veremos que Israel vive de crise, fracasso e epifania.
Crise, fracasso e redenção. Momento de crise, eles fracassam, mas o Senhor intervém. E por incrível que pareça, até mesmo um dos melhores reis que Israel teve, se não o melhor, que foi Davi. E nós oramos, ou cantamos, queremos ter um coração como um coração de Davi. Davi enfrentou crises. Uma delas a gente conhece muito bem, porque a Bíblia não apaga o fracasso dos heróis da fé. Davi adulterou com Betseba. Davi matou o marido de Betseba. Ele fracassou novamente. Mas ele não foi abandonado no seu fracasso. Houve redenção. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós percebemos e nós estamos vendo que os próprios discípulos de Jesus fracassam. E o mais interessante, meus irmãos, e é interessante, sabe por quê? Porque nós não conhecemos eles pessoalmente, mas nós sabemos os fracassos deles. Mas Jesus não fracassa. Jesus é o segundo Adão, perfeito em tudo. Adão estava num jardim e no momento de crise ele fracassou. Jesus, como nós vimos lá no comecinho do Evangelho de Marcos, estava num deserto, foi levado para o deserto. O Espírito Santo o empurrou para o deserto. E lá no deserto Jesus não fracassou. Ele poderia ter transformado pedras em pães, mas ele escolheu não fazer isso. E só em Jesus nós temos salvação. Meus irmãos, a verdade é que todos nós somos fracassados. Todos nós. Quando nós olhamos para as nossas vidas, nós percebemos a quantidade de crises que nós já enfrentamos. Quantas crises? E na maioria delas nós sucumbimos, fracassamos. Nós recebemos a provisão de Deus para passar pelas crises, mas mesmo assim nós fracassamos. Nós pensamos que talvez Deus nos abandonou, que o Senhor não está mais do nosso lado, e que as coisas não acontecem porque simplesmente o Senhor ficou com raiva de mim. E nós fracassamos. Nosso coração, muitas vezes, em momentos de crise, está tão duro, tão duro, tão duro, que nós não conseguimos perceber que é Jesus que está nos colocando nessa crise. Porque Ele quer trabalhar em nós. E Ele quer se revelar a nós, Ele quer estar conosco, Ele quer primeiro nos mostrar que os nossos braços, eles são fracos. Ele quer mostrar que nossa inteligência é limitada, mas que com Ele, nós temos vitória. E eu não estou falando de vitória econômica. Eu não estou falando de nada, eu estou falando de Cristo. Com Cristo, nós vencemos o pecado. Com Cristo, nós vencemos a morte. Com Cristo, nós somos capacitados a enfrentar as adversidades da vida, as crises que nós temos. E nós precisamos, meus irmãos, olhar para esses momentos de crise e encontrar Cristo nesses momentos de crise em nossa vida. Cristo vem, nos momentos de crise, Cristo vem até nós. É nos momentos de crise que nós temos experiências com Deus. Ontem, conversando com a Sheila,
eu tive uma conversa com um pastor, e é incrível, meus irmãos, que os nossos fracassos, eles vêm à tona quando a gente conversa com as pessoas. E aí ele me fez umas perguntas e eu falei, caramba. E eu respondi. E aí depois eu fiquei falando, para Sheila, poxa, como eu já errei nessa vida. Como eu já fracassei. Como eu já tomei decisões precipitadas e impensadas. Em momentos de crise. Em momentos que você está sendo apertado, pressionado, esmagado. E às vezes dentro da própria igreja. E eu não estou falando de seita. Eu não estou falando de falsas igrejas. Estou falando de igrejas bíblicas. E aí, ouvindo ele e depois refletindo, eu falei, meu Deus, como eu fracassei diversas vezes. Deus permite e nos envia para esses momentos de crise, para que nós enxerguemos quem nós somos. Nós somos fracassados. Fracassados, porque na maioria das vezes, quando nós enfrentamos um momento de crise, nós não sabemos como lidar. Nós não sabemos como falar a palavra certa quando entramos numa crise conjugal. E me desculpa se você fala assim, não, pastor, eu falo a palavra certinha, dá tudo certo. Olha, vou precisar me aconselhar com você, porque eu não sei. Deus permite isso, Deus nos envia para as crises. Deus nos envia para o mar. E Deus permite, inclusive, que a gente fracasse no meio da crise. Porque quando nós fracassamos, Cristo vem ao nosso encontro. Cristo vem no nosso barco. Cristo vem nos socorrer. Cristo vem até nós, meus irmãos. E o mais interessante é que olhando para todos esses fracassos meus pessoais, eu tenho vitórias também, tenho coisas boas também, mas olhando para esses fracassos, que alguns de vocês talvez conheçam, eu percebo que Cristo não me abandonou. Cristo não me abandonou em nenhum momento. E às vezes, nós vamos levar tempo para ver que Cristo não nos abandona. E que você se lembre que quando você estiver passando por um momento de crise, e quando você fracassar, porque você vai fracassar, essa é a verdade. Você vai fracassar, porque você não é Deus, porque você não é Jesus. Mas que você se lembre, que o seu coração não esteja endurecido e que você se lembre que Cristo é aquele que vem ao nosso encontro, ao nosso barco, e é Ele que nos salva, e é Ele que nos resgata, e é Ele que nos conduz. Porque Ele é o nosso pastor. Ele é aquele que está conosco. E ontem, quando eu escutei aquela boa notícia, ali, meus irmãos, ali é uma coisa pequena. Muita gente vai falar assim, meu Deus, mas isso é pequeno. Mas ali eu enxerguei Cristo vindo ao nosso barco, ao nosso encontro. Então que essa verdade fique gravada no seu coração. Amém? Vamos orar. Cristo,
venha ao nosso encontro. Eu não sei, ó Senhor, como que está o coração de alguns dos meus irmãos, na verdade de todos, porque eu não conheço o coração deles, o Senhor que quem conhece. Mas o que eu te peço, Senhor, se é um momento de crise, se é um momento de fracasso, que o Senhor venha ao encontro, que o Senhor se manifeste na vida e no coração dos meus irmãos. Que a gente possa ter experiências contigo, que nós tenhamos experiência de perceber o Senhor no nosso barco. Não permita, Senhor, que o nosso coração seja duro como o dos apóstolos. Não permita, Senhor, nos ajude a ver o Senhor vindo ao nosso encontro. Nos ajude, nos capacite, Senhor. Nós não queremos fracassar. Nós não queremos remar com a força do nosso braço. Nós queremos remar contigo, Senhor, pela fé, pela provisão, com a provisão que o Senhor nos dá. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a remar contigo. E quando, Senhor, quando a gente fracassar, que a gente não tenha vergonha, Senhor, de falar, fracassamos. Que a gente não tenha vergonha de confessar nossos fracassos. Porque quando nós olhamos para esse texto, Senhor, nós vemos que os discípulos não tiveram vergonha de deixar que os fracassos deles ficassem ali até nós hoje. E pelos séculos dos séculos, todos saberão que os discípulos, aqueles que morreram por causa de Jesus, aqueles que fizeram milagres e maravilhas em nome de Jesus, mas eles também fracassaram, Senhor. E esses fracassos têm nome. Senhor, nos ajude a ter essa humildade também, Senhor, de poder reconhecer nossos fracassos, de poder ter um coração quebrantado diante de Ti, de poder ter um coração humilde diante de Ti, Senhor. Ó Deus, que Teu Espírito Santo possa fortalecer os meus irmãos, que talvez estejam nesse momento também, Senhor, se sentindo fracassados. Que Teu Espírito Santo possa nos envolver de tal forma, Senhor, e que sejamos consolados. Porque bem-aventurados são aqueles que choram, porque são eles que são consolados. Eles choram porque estão diante do seu fracasso, diante dos seus pecados, diante das suas falhas. Eles choram porque eles enxergam isso. Mas a Tua palavra promete consolo. Então que haja, Senhor, consolação. Que Teu Espírito Santo seja transbordante em nossa vida, Senhor, para que possamos executar Teu ministério nesse mundo, no Teu poder, Senhor, na Tua autoridade, na Tua força, não na nossa força, não no nosso poder, não na nossa autoridade. Transforma-nos em pessoas mais parecidas com Jesus, em discípulos de Jesus, em imitadores de Cristo. Para a glória do Teu nome, para a alegria das nações, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, meus irmãos?